E aí, pessoal, tudo bem? Foi aberto um novo concurso no estado de São Paulo para o Ministério Público de São Paulo, MPSP. As inscrições vão do dia 17 de julho de 2019, que é uma quarta-feira, até o dia 21 de agosto de 2019, também uma quarta-feira. Com relação às vagas, o cargo é para auxiliar de promotoria 1 e ele exige apenas o ensino fundamental completo. Vale ressaltar aqui que a idade mínima é de 18 anos, sendo considerada a data que você é chamado no concurso e não a data que você faz a prova. Então pode ser que você faça com 17, mas quando for convocado para a vaga você tem que ter 18 anos. Serão 24 vagas divididas em 12 cidades diferentes, todas aqui no estado de São Paulo, e também terá o cadastro reserva para o estado de São Paulo e capital. Com relação aos benefícios, a remuneração será de R$ 2.789,81, auxílio alimentação de R$ 920 por mês e auxílio transporte de R$ 14,96 por dia. A prova está para 17 de novembro. Para mais informações, acessem o site da VUNESP, www.vunesp.com.br. E aqui nesse vídeo eu vou resolver a prova anterior. A prova são 60 questões e 15 delas são de matemática. E é igual a que teve em 2014. Então vamos lá. Então, pessoal, eu selecionei aqui a prova de 2014, também foi aplicada pela VUNESP, para o mesmo cargo, auxiliar de promotoria 1. E nesse primeiro vídeo eu dividi em 5 questões em cada vídeo. Nesse vídeo eu vou resolver as questões 26 e 29 de equação do primeiro grau, a questão 27 sobre sistema, questão 28 sobre porcentagem e a questão 30 sobre razão e proporção. Então vamos para a prova. A questão 26 é sobre a equação do primeiro grau. Ela diz o seguinte: para ir de sua casa à escola, Zeca percorre uma distância igual a 3/4 da distância percorrida na volta, que é feita por um trajeto diferente. Bom, aqui ele usou como referência a distância da volta, então vamos chamar a distância da volta de x. E a distância da ida é 3/4 da distância da volta, ou seja, 3/4 de x. Se a distância percorrida por Zeca para ir de sua casa à escola e dela voltar é igual a 7/5 de 1 km, ou seja, se eu somar a distância da volta e da ida, tem que dar 7/5 km. Então, vou falar que x mais 3/4 de x é igual a 7/5 km. Então, a distância percorrida por Zeca na ida de sua casa à escola corresponde de 1 km a, e aqui ele deu as frações em relação ao quilômetro. Bom, ele quer a distância da ida de sua casa à escola. Então ele quer esse 3/4 de x. É o que nós queremos descobrir. Mas para isso nós primeiro precisamos calcular o x. X mais 3/4 de x. Para executar essa adição, precisamos igualar os denominadores. Logo, x é a mesma coisa que 4x sobre 4. Aqui igualamos os dois denominadores por 4 e podemos somar os numeradores. 4x mais 3x. Isso é igual a 7x sobre 4. Mantemos o denominador e somamos os numeradores. Aqui, podemos cancelar, como dos dois lados o numerador é o número 7, podemos dividir os dois lados por 7. Então, aqui vai ficar x sobre 4 igual a 1 sobre 5. Basta passar o 4 para lá multiplicando. Multiplicar em cruz.
Então, 5x é igual a 4. X é igual a 4 sobre 5. Descobrimos aqui o x, 4 sobre 5 km. Basta substituirmos ele aqui na distância percorrida na ida, que é 3 sobre 4 de x. Então, substituindo, vamos ter um produto de duas frações. Produto de duas frações, basta multiplicar denominador por denominador e numerador por numerador. Como aqui é possível cancelar 4 do numerador com 4 do denominador, logo a resposta final é 3 sobre 5 quilômetros. Então, a fração que corresponde à resposta certa é a letra B, 3 sobre 5. A questão 27, o assunto dela é sistema. Contando-se o estoque de uma certa camiseta, constatou-se que para cada 5 unidades do tamanho M, havia 4 unidades do tamanho P. Ou seja, aqui nós podemos relacionar o número de camisetas M em relação ao número de camisetas P. Ou seja, M está para P, assim como se eu tenho 5 unidades de M para cada 4 de P, então assim como 5 está para 4. Sendo que, no total, havia 35 unidades a mais de M do que P. Então isso é mais uma informação. O M menos o P é igual a 35. São 35 camisetas M a mais do que P. E aqui no final ele pergunta: o número total dessas camisetas de tamanho P no estoque, nesse momento, é igual a... E aqui eu tenho as 5 alternativas. Então, aqui nós temos um sisteminha. Para simplificar aqui, nós podemos passar o P multiplicando para lá. Então, o número de camisetas M é igual a 5 vezes o número de P dividido por 4. Eu tenho aqui duas equações para duas variáveis. Vou chamar a primeira equação de 1 e essa aqui de 2. E vou substituir a equação 1 em 2. Ou seja, onde tem o M na equação 2, eu vou colocar 5P sobre 4. 5P sobre 4 menos P é igual a 35. Reparem que agora eu tenho uma equação com apenas uma variável. Então agora eu consigo achar o P. Aqui eu vou igualar o denominador. 5P menos 4P, eu multipliquei por 4 sobre 4. Ficaram ambas com denominador 4. Eu posso fazer 5P menos 4P, dá P. E o 4 eu passo multiplicando do outro lado. P igual a 4 vezes 35. P é igual a 140 camisetas, ou seja, tenho 140 camisetas de tamanho P, que é justamente o que ele perguntou aqui. Então a letra certa é a letra A. Agora vamos resolver a questão 28 sobre porcentagem. Em certo mês, Marina gastou 60% do seu salário líquido e colocou o valor restante na poupança. Então vamos anotar aqui. No primeiro mês, ela gastou 60% do salário e na poupança ela colocou 40%, que é o restante. 100% menos 60 dá 40%. No mês seguinte, o valor total que Marina gastou teve um acréscimo de 50% em relação ao mês anterior. E ela conseguiu colocar na poupança apenas os R$ 400 que restaram. Então vamos anotar aqui, no segundo mês, ela gastou metade a mais, ou seja, o gasto dela foi de 60% mais 60% sobre 2, que é metade, que é justamente o acréscimo de 50%. 60% sobre 2 é 30%. Logo,
Isso resulta em 90% do salário. Então, se ela gastou 90% do salário, quanto ela conseguiu guardar? É justamente a diferença de 100% menos os 90% que ela gastou. Isso dá 10% do salário. Ela falou que o que ela pôs na poupança foi os R$ 400 que restaram. Então, esses R$ 400 são justamente 10% do salário dela. Agora vamos ver a pergunta. Desse modo, é correto afirmar que o salário líquido de Marina, que não se alterou nesses 2 meses, é igual em reais a... Então, ela quer justamente o salário da Marina. E a gente sabe que 10% do salário dela dá R$ 400. Bem facinho aqui, basta nós dividirmos o R$ 400 por 10%. Vamos passar esse 10% dividindo. Então, o salário dela é R$ 400 dividido por 10%. Aqui eu coloquei 10 sobre 100 para facilitar para vocês. Se eu estou dividindo por uma fração, aqui também é possível simplificar. 10 com 100 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Se eu estou dividindo por uma fração, é a mesma coisa que eu multiplicar pelo inverso dela. Ou seja, é a mesma coisa que eu fazer R$ 400 vezes 10 sobre 1, que é a mesma coisa que 10. Logo, o salário dela é de R$ 4.000. Letra certa é letra E. A questão 29 também é sobre equação do primeiro grau. Diz o seguinte: a tabela incompleta relaciona os 5 modelos de carros mais vendidos em março de 2014 e as respectivas quantidades vendidas em milhares de unidades. Então aqui ele colocou na ordem os 5 carros mais vendidos em março de 2014. Aqui estão as marcas modelos e aqui as quantidades. Reparem que estão faltando 3 quantidades aqui. Porém, eu também tenho o total vendido. Sabendo-se que do Volkswagen Gol foram vendidas 400 unidades a menos que do Fiat Palio e 300 unidades a mais do que GM Onix, é correto afirmar que o número de unidades vendidas do GM Onix em milhares de unidades foi igual a... Bom, ele quer o número de unidades do GM Onix. Então vamos chamar as unidades do GM Onix de X. Ele fala que o Gol vendeu 300 unidades a mais do que o Onix. Muito cuidado aqui que as quantidades estão em milhares. Então, quanto equivale 300 em milhares? Basta eu dividir 300 por 1.000. Isso dá 0,3. Então, o Gol vendeu 0,3 milhares a mais do que o Onix. Logo, ele é X mais 0,3. E o Gol vendeu 400 unidades a menos que o Palio. Ou seja, o Palio vendeu 400 a mais. 400 dividido por 1.000 dá 0,4. Então eu vou pegar a quantidade do Gol, que era x mais 0,3, e somar com 0,4. Então aqui eu coloquei as quantidades todas em relação ao x. E a partir daqui eu consigo somar as 5 quantidades e igualar a 60,9. Vamos pegar aí 13, que é o do Estrada, mais x mais 0,3 mais 0,4, que é o do Palio, mais x mais 0,3, que é do Gol, mais x, que é o Onix, mais 10,3, que é o Fiat Uno. Eu sei que os 5 somados tem que dar 60,9. Até aqui tranquilo, certo, pessoal? Vamos somar agora tudo que é x. Eu tenho aqui 1, 2, 3x.
Agora vamos somar as quantidades. Aqui, para facilitar, 0,3 mais 0,4 dá 0,7. Com mais esse 0,3 dá 1. Então, 1 mais 13 dá 14, mais 10,3 dá 24,3. Isso é igual a 60,9. Aqui basta passar o 24,3 subtraindo, dá 36,6. Agora eu vou passar o 3 dividindo. Aqui ele está multiplicando. Vou dividir. Ou seja, o x é igual a 36,6 dividido por 3. Aqui a conta vai dar 12,2. Ou seja, o Onix vendeu 12,2 milhares de unidades. A letra certa é a letra D. Para finalizar esse vídeo, a questão 30 é sobre razão e proporção. A medida do comprimento de um salão retangular está para a medida de sua largura, assim como 4 está para 3. Então vamos chamar o comprimento de C e a largura de L. Ele fala que o comprimento está para a largura, assim como 4 está para 3. Então é uma proporção. C está para L, assim como 4 está para 3. No piso desse salão foram colocados somente ladrilhos quadrados inteiros, revestindo-o totalmente. Se cada fileira de ladrilhos, no sentido do comprimento do piso, recebeu 28 ladrilhos, então vamos anotar aqui. Vamos chamar os ladrilhos no comprimento de LC. E os ladrilhos lá na largura vamos chamar de LL. Ele pergunta, então, o número mínimo de ladrilhos necessários para revestir totalmente esse piso foi igual a... Bom, nós não temos aqui os ladrilhos na largura. Para nós calcularmos o total de ladrilhos na sala, nós temos que descobrir quanto tem na largura para multiplicar comprimento por largura. Nós temos aqui a relação de proporção entre comprimento e largura. Nós podemos usar ela também para o número de ladrilhos. Então, o número de ladrilhos no comprimento, que é 28, está para os ladrilhos na largura, assim como 4 está para 3. Bem simples aqui, eu usei a mesma proporção da medida do comprimento e largura. Então, basta resolver aqui essa igualdade. Vamos multiplicar em cruz. 4 vezes ladrilhos na largura é igual a 28 vezes 3. O número de ladrilhos na largura é igual a 84 dividido por 4. Isso dá 21. Agora nós já temos a quantidade de ladrilhos no comprimento e na largura. Para nós sabermos o total necessário para revestir o piso, imaginemos que nós temos a sala aqui cheia de ladrilhos quadrados. Aqui eu tenho os ladrilhos na largura, que são 21, acabamos de calcular. E aqui no comprimento são 28. Para nós calcularmos o total, basta multiplicar 21 por 28. Então, o total de ladrilhos vai ser 21 vezes 28, que é igual a 588. Logo, a letra certa é a letra B. Bom, pessoal, se gostou do vídeo, se você entendeu os exercícios que foram abordados aqui, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando os vídeos de concurso e de exercícios resolvidos que eu coloco aqui no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!